Aí tu pensa que vai ver uma série sobre o filho e a série é sobre a mãe. Não é? É. E eu mudei meu pensamento sobre a mãe? Hã? Fala, meu povo! Segunda temporada de Atypical chegou na Netflix e a gente já viu e estamos aqui para falar para vocês sobre isso. Ai, caramba, que a gente Muito maratonou, importante. né? Maratonamos. Muito importante. Engolimos a série Engolimos. sem mastigar. Em uma noite, rapidinho. Você, ó, pá, Atypical. É isso. Pra quem não conhece, a gente já tem o vídeo da primeira temporada de Atypical, vou deixar aqui na descrição. Atypical é uma série original Netflix que fala sobre a história de um adolescente que é classificado no transtorno do espectro autista, autismo, e ele é o Sam, e mostra todas as peculiaridades do dia a dia de um adolescente do espectro autista. E é interessante porque, assim, existe um tabu pra quem não tá envolvido, não tem alguém na família, sabe? Pra quem não conhece, né? E é sensacional a vida dessas pessoas. É impressionante, assim. É sensacional, obviamente a gente não tá tentando romantizar nada. A gente sabe como é difícil pros pais, como é difícil para as próprias crianças e adolescentes que estão no espectro autista, porque existe muito preconceito, o mundo precisa se adaptar de diversas formas. Só que tem uma frase muito bonita que é falada nessa segunda temporada, que é a seguinte: o melhor amigo do Sam, que é o rapaz principal dessa história, Zahid, ele fala que durante tanta convivência com o Sam, ele começa a se questionar se na verdade o normal não é ele e todos nós temos dificuldade de adaptação. E eu achei maravilhoso esse tipo de questionamento que traz uma reflexão realmente muito importante sobre normalidade. Porque o filtro social nos poda, nos bloqueia, né, de quem nós realmente somos. E a gente tem esse conceito de normal ditado o tempo inteiro pra gente, e a gente tenta se encaixar nesse perfil de normalidade que a gente nem sabe quem criou isso um dia, sabe? Quem disse que normal é aquilo ali que estão falando pra gente na mídia? Então traz muita reflexão sobre isso a série, né? Além de me fazer chorar o tempo inteiro. Nossa. Tá, amores? Me faz chorar muito. Mas vamos começar a explicar a Atypical pra galera que não sabe muito bem do que se trata, começando a falar sobre a história da série. Já tá na segunda temporada. Então é importante deixar isso bem claro pro início. Porque se você ver o resto desse vídeo, pode ser que estrague um pouco a primeira. Tem spoiler, obviamente. Mas rapidamente assim, o Sam, então, é um adolescente autista, ele tá no segundo grau ali no ensino médio, não sei como a galera chama hoje em dia. Ele tá quase se formando na escola e ele tem as primeiras experiências da vida dele, tanto sexual, de relacionamentos, de emprego, de faculdade, enfim, ele tá descobrindo um mundo que sai um pouco da bolha familiar dele. E essa bolha familiar é muito tensa. Porque todos dentro da família dele deixam um pouco a vida deles e os gostos deles de lado para cuidar do Sam. Eu acho que isso é uma coisa muito comum que acontece em famílias que têm algum tipo de deficiente dentro de casa ou pessoa com um transtorno mais delicado que precise de uma atenção, porque o mundo é muito cruel. O mundo lá fora julga demais, critica demais, exclui demais e prejudica demais o desenvolvimento. Então, dentro de casa é comum que as pessoas protejam. Então, tipo, cara, ele vai sofrer tanto na rua, não precisa sofrer dentro de casa, sabe? E aí todo mundo se adapta, né? E acaba que a longo prazo as pessoas se anulam em prol dessa outra pessoa que precisa de uma maior atenção. E esse anulamento tem consequências negativas para a família a longo prazo. E aí a primeira temporada termina com a mãe traindo o pai com um barman e a família ruiu, cara. E a gente realmente julga negativamente a mãe porque a gente não tem chance de entender o que se passa na cabeça daquela mulher. E a gente só pensa que ela, mãe de um menino que tá no espectro autista e dedicou a vida dela inteira para aquela criança e para aquele adolescente, em um determinado momento cagou na cabeça de todo mundo da família, né? E decidiu trair. É assim que a gente termina a primeira temporada. É bem tenso. É bem tenso, cara. Porque todo mundo precisa dela. E exatamente por esse motivo é que ela não consegue segurar as pontas. Pois é, e aí quando a gente começa a segunda temporada, a gente tem a chance de conhecer um pouco mais todos os personagens, não só a mãe, mas a gente conhece um pouco mais do pai, da mãe, da irmã, de todos os amigos, da namorada dele, do melhor amigo dele. E a gente começa a entender quais foram os primeiros contatos deles com o Sam, como foi quando o pai e a mãe descobriram que ele estava no espectro autista,
Enfim, todas essas descobertas que vão mudando a vida das pessoas de fato. E aí, algumas fichas de julgamento começam a cair na sua cabeça também, né? De que talvez a gente seja muito errado de interpretar que as pessoas precisam ser fortes o tempo inteiro. Não precisam. E assim, a gente também desconsidera o fato de que todos os outros membros da família erram. Exato. Com atitudes, com julgamentos. São humanos, né? Todos erram. Então, ela tem a parcela dela de erro também. O problema é que ela se esforça muito pra não errar. E aí a gente coloca ela numa caixinha de pessoa perfeita. É quem estuda, é quem segura todas as pontas, é quem resolve todos os problemas. Exato. Então, assim, a partir do momento que ela erra, ela não sabe o que ela tá fazendo, as pessoas não sabem o que ela decidiu fazer. E tudo vira uma bola de neve de caos, sabe? E colocando um pouquinho nossa mão na consciência também aqui, na primeira temporada a gente vê duas coisas importantes acontecendo. A mãe traindo o pai com o barman e tem uma outra coisa que a gente não percebe por conta da nossa visão machista de família. O pai é extremamente ausente na criação do filho que tem autismo. A gente não percebe isso, a gente não julga o pai em momento nenhum na primeira temporada. Na segunda temporada, quando a gente vê essa negação nascendo, quando a gente vê a forma que ele trata os filhos, o quanto ele é ausente, o quanto ele deixa a responsabilidade 100% no colo da mãe, é que a gente fala, caraca, isso tá acontecendo desde o início da história e eu não percebi. Ela sempre foi uma pessoa de atitude, que estudou, que viu, que correu atrás, e fez terapia, e leu. Ela tentou fazer o melhor pros filhos. E ele ficou em negação. Ele ficou, tipo, faz o que você achar melhor, porque eu não sei o que fazer. Pior, ele não sabia o que fazer. Então ele focou na atividade mais fácil, que é sair de casa, trabalhar e trazer dinheiro pra casa. Acabou. Essa era a função dele na família. E a gente sabe que uma estrutura familiar precisa do emocional de todo mundo ali engajado, não só de uma pessoa. Então eu achei muito legal a evolução dos personagens nessa segunda temporada, pra gente parar de julgar um pouco as pessoas pelas suas funções dentro da família, porque não existem funções pré-definidas. Da mesma forma que tem uma discussão muito bonita também, do quanto a irmã é protetora com ele, do quanto ela cuida dele o tempo inteiro e ela muda de escola. E a gente tem a chance de ver o Sam se virando sozinho, fazendo novas amizades, enfrentando os problemas no momento que a irmã não tá perto e ele não consegue falar com ninguém no telefone. Então ele tem que improvisar. E ele tem que dizer pro mundo o que ele tem, quem ele é e o que ele tá fazendo ali naquela vida, né? E isso é muito legal, porque ele aprende a ser independente também. Porque a estrutura familiar dele protege ele num nível que já sabe pra onde que ele vai, o que ele vai fazer, quando ele vai voltar, quais são as escolhas dele. E a partir do momento que ele não possui essa base quebra, a gente vê a verdadeira série acontecer. Exatamente. A segunda temporada é com base nisso, nas escolhas dele. E como que ele quebra tudo que foi pensado pra vida dele antes dele poder pensar. E é muito bonito, né? Porque você vê que ele encontra alternativas dentro de proibições que ele tem por ser autista. Então, assim, a bolha criou regras pra ele que ele não vê sentido nelas mais. Então, ele quebra sem falar com ninguém. Ele aprende a ser um ser humano que toma decisões mesmo por conta própria. E a própria irmã dele, que se sente mal de ter deixado ele sozinho, de ter mudado de escola e ter assumido uma nova vida, ela começa também a se permitir entender quem ela é, longe de um irmão que é dependente dela o tempo inteiro. Nossa, e é incrível. A evolução dela é fantástica, cara, né? Ela tá se encontrando também. Exato, ela tá se permitindo, tá tentando se entender, tá tentando entender quem ela é no mundo sem a obrigação de olhar pro Sam o tempo inteiro. Isso é muito legal, né? É muito incrível. É uma série muito valiosa, ela traz conceitos terapêuticos mesmo pra família, para adolescentes, para crianças, para os pais, quebra muitos preconceitos, quebra muitos paradigmas sociais, enfim, é muito maravilhosa mesmo. E um exercício legal de você fazer, caso você assista com alguém, é você olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar, se você estivesse na situação da irmã, da mãe, o que você pensaria? É muito louco. O que é certo e o que é errado? Pois é. Sabe? Tipo, faz esse exercício porque é tão saudável você se colocar na posição de outra pessoa, sabe? Na posição do Sam. Sabe? Da forma que ele pensa, da forma que ele age. Tem coisa, por exemplo, que eu fico vendo assim, quando ele tá num lugar muito cheio de gente, todo mundo começa a falar muito alto. Gente, assim, os autistas, eles têm realmente uma sensibilidade, né, com relação a ruídos e sons, e por conta disso existem aparelhos como aquele
fone que ele usa, que é anti-ruídos, que é utilizado especificamente para pessoas assim. Só que vindo aqui do fora do autismo e olhando para você mesma numa situação que você tá mais sensível, num dia que você tá mais, sei lá, mais emocional, passou por algum problema, e você tá num lugar muito tumultuado, você não consegue pensar. Você não consegue se alimentar, você não consegue ficar ali porque é incômodo, é fisicamente incômodo o barulho. Então é se permitir ter empatia com as dificuldades do outro, que pra você pode acontecer eventualmente, mas pro outro é uma realidade diária aquilo ali. Então tem algumas lições assim muito legais também. Eu dou pra segunda temporada de Atypical 5 coxinhas, porque além da série me tornar um ser humano melhor, mais empático, mais evoluído, mais aberto a conhecer outras pessoas e entender as dificuldades de outras pessoas, me prepara para o futuro. Porque um dia eu quero ser mãe e eu não sei como vai ser o meu filho, eu não sei como vai ser a minha filha, eu não sei como ele vem para mim, eu não sei qual é a missão que eu vou ter como mãe. Então eu acho que é muito importante eu me tornar um ser humano evoluído para o futuro, porque independente do filho que eu tiver, da dificuldade que ele vier para eu evoluir junto com ele, eu sei que eu tô me tornando cada vez mais uma pessoa melhor e preparada para dificuldades que a vida quiser me trazer, entendeu? E eu me sinto muito grata por ter essa oportunidade, porque eu sei que tem muitos pais que enfrentam esses problemas sem estar preparado, sem ter conhecimento, né? A criança tenta falar sem conseguir e o pai tenta entender sem ter o conhecimento. E deve ser uma relação realmente muito demorada, que quando você entende, no fim das contas, você fala tipo, caraca, Quanto eu tempo teria eu perdi? economizado muito tempo, né? Então eu fico feliz de uma série dessa tá aí rolando e com tanta popularidade, da gente tá aprendendo muito com uma história, né? Tem como eu dar menos de 5 coxinhas depois desse textão? Entendi. E o que você mais gostou? Da evolução dos personagens, porque eu acho que na primeira temporada a gente conheceu mais o Sam. E entendeu como é um adolescente que tá no espectro autista numa escola, num namoro, numa sociedade, num psicólogo e tudo mais. Nessa segunda temporada a gente entendeu como vive a sociedade em volta desse adolescente ou dessa criança. Quais são as dificuldades, quais são os problemas, do quanto eles se anulam, do quanto se anular se torna um hábito. E eu acho isso muito legal, porque essa é a parte mais dificultosa realmente, né? Total. É de quem tá do lado. Eles precisam se justificar pra sociedade o tempo todo. Acontece isso com o pai quando ele vai na delegacia, né? Então, foi a parte que eu mais gostei. Foi o pai ir na delegacia. Toda essa situação... Na real, a situação do pai. Ele ter se colocado como responsável fez ele viver algo que ele nunca tinha vivido antes. Fez despertar uma síndrome de pânico nele, uma responsabilidade que ele não queria fazer parte. Então, assim, ele foi responsável... Ele conquistou e aí ele começou a enxergar o mundo preconceituoso que ele ignorava. Era um amigo que falou que o filho dele fazia drama. É o policial falando que era estranho ele se comportar daquele jeito. E aí ele tentou explicar e a sociedade bloqueou. Então o policial ter pego a foto do filho e colocado no telefone atrás e falou: então se aparecer esse cara estranho aqui de novo, eu ligo pra você. É muito louco, né? Parece cachorro, né? Eu não quero ter a responsabilidade de pensar. Não faz parte da minha responsabilidade social pensar que existe pessoas que pensam diferente do que a sociedade regulariza pra ser certo. Eu acho que essa cena serviu muito pra ensinar o próprio pai, porque o que o policial fez com ele foi o que ele fez com a mãe a vida inteira. É tipo assim, o nosso filho tem autismo, então tá bom, se der qualquer problema eu ligo pra você. E aí, o interessante também, porque o pai passa a temporada inteira julgando a atitude da mãe da primeira temporada, e aí termina a segunda temporada com o pai cometendo a mesma atitude. Muito doido, né? Ou seja, não tem valor nenhum. Tudo que ele passou, tudo que ele pensa, tudo que ele acha. Não é exatamente a mesma atitude, mas está a caminho dele, né? Exato, mas ele tomou esse passo para isso, ele sabe? decidiu isso. Enfim, comenta aqui embaixo se você ama Atypical, se você recomenda Atypical, se você enaltece Atypical. Atypical é maravilhosa. Comenta aqui o que você achou da segunda temporada. Vai ter terceira temporada sim, estamos aguardando ansiosamente para o ano que vem. Obrigada, Netflix, por esse serviço tão lindo que você está fazendo à sociedade, de entregar uma história tão delicada, tão pura e tão honesta sobre um personagem tão maravilhosamente real. É muito impressionante isso. Obrigada de verdade. Próximo passo, The Good Doctor. Beleza? Beleza. Tá no mesmo nível de narrativa e recomendamos mesmo antes de assistir, porque é com o menino de Bates Motel e vale a pena com certeza. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.